Fica comigo aqui até o final que eu vou te dar um presentão. Além do presentão que vai ser esse vídeo aqui, onde eu vou revelar para você os segredos para você dominar a divisão vocal. Para você cantar com liberdade, naturalidade, firmeza na sua igreja, no seu ministério de louvor, na sua comunidade, onde você quiser. E até mesmo dominar a intuição. Como assim? Cantar de forma intuitiva, sem necessariamente ter estudado um kit vocal antes. A pessoa vai cantar, você vai ouvir e conseguir abrir voz ali de uma forma natural. Eu sei que esse é o sonho de todo mundo que participa de um ministério de louvor. E isso é possível. E eu vou revelar para você aqui os segredos para você dominar isso. Segredos esses que eu queria que tivesse me falado lá no início. Eu cortaria um caminho absurdo, evitaria uma dor de cabeça enorme e chegaria nesse resultado muito mais rápido. E agora eu vou liberar para você, de forma gratuita, os segredos para você alcançar esse resultado. Então aproveita e fica comigo aqui até o final. E talvez você esteja se perguntando aí, mas quem é essa pessoa? Talvez você tenha caído aqui de paraquedas e não saiba quem eu sou. Eu sou Marcos Cruz, já atuo como professor de canto e técnica vocal há mais de 15 anos, já tenho ajudado várias pessoas a desbloquearem dentro da habilidade do canto e também dentro da harmonia vocal. E eu estou aqui para te ajudar a alcançar esse objetivo. Mas antes de te contar como é que funciona isso e como é que esses segredos que eu vou revelar aqui funcionam e se isso vai dar certo para você, eu vou te contar como eu cheguei nessa metodologia e por que ela é funcional e por que ela tem feito centenas de pessoas a chegarem nesse resultado. Eu tenho recebido vários comentários no meu Instagram de pessoas me agradecendo porque têm conseguido desbloquear isso. Pessoas que diziam, eu achava que não era possível, eu achava que não era para mim e agora eu tenho conseguido. Meu pastor tem me elogiado, eu recebi vários feedbacks dos irmãos da minha igreja dizendo que eu estou conseguindo, que eu evoluí nessa área e era algo que era impossível para mim. E agora elas estão conseguindo chegar nesse resultado. E eu tenho certeza que essa metodologia você não viu em lugar nenhum, porque ela é totalmente inédita e você vai encontrar apenas aqui. É uma metodologia que não veio do nada, mas é uma metodologia que é baseada na minha experiência vivendo esse destravamento na área da harmonia e da divisão vocal, tá? E eu vou te explicar como isso aconteceu. Ela é bem simples, ela se baseia em apenas 3 passos. Nossa, só 3 passos? Isso, é por isso que ela é simples e descomplicada. Em apenas 3 passos você vai conseguir dominar isso. O primeiro passo é firmeza de afinação. O segundo passo, decorando a voz. E o terceiro passo é desenvolvendo a intuição. E agora eu vou te explicar como foi que eu cheguei nessa metodologia e como ela se tornou tão funcional e o segredo que vai fazer você alcançar esse resultado. Eu fui um garoto que sempre cantou, né? Minha mãe disse que eu nasci cantando, mas eu sempre tive a predisposição para afinação. Então, desde novinho, desde os 5 anos, eu sempre cantei de forma afinada, sem conhecer técnica vocal nem nada do tipo. Mas eu nunca tive dificuldade em manter a afinação. Eu sempre conseguia ouvir ali, imitava muito bem e mantinha a minha afinação até o fim, independente da circunstância. E aí eu participava de um ministério de louvor ali, a partir dos 13 anos, 14 anos, eu participava de um ministério de louvor. Até então não sabia o que era harmonia vocal, o que era segunda voz, para mim era tudo grego, né? Mas o que acontece? Eu cantava apenas a voz principal, que era a voz que eu conhecia, que eu sabia o que era, e tinha um irmãozinho no Ministério de Louvor que ele dominava a divisão vocal, pelo menos o básico. E ele sempre abria a voz, ele sempre dividia a voz. Como eu tinha minha afinação firme, eu não me atrapalhava com a voz que ele cantava. Eu sempre achei bonito. E a gente tinha uma sincronia ótima. Então, enquanto eu cantava ali a melodia principal, ele abria a voz e isso era lindo, isso era tranquilo para mim. Só que aí, havia momentos onde ele não estava no Ministério de Louvor. Só que de tanto ouvir e absorver a voz que ele fazia, eu comecei a trazer essa voz na minha memória em momentos em que ele não estava. E aí eu comecei a usar um pouquinho mais. Eu acho que ele faria desse jeito. E aí eu começava a tentar cantar, tinha partes que eu acertava, outras que não. Mas aí eu começava a experimentar até que eu fiquei muito bom nisso. E depois ele ia validando, ele ia dizendo, tá certo, é isso mesmo, continua. E aí eu fui ficando melhor naquilo. Aí tinha partes que era muito difícil, aí eu reformulava, ia aprendendo, até que eu fui ajustando e aprendi aquilo.
Depois eu cursei música, fiz faculdade de música e licenciatura, eu já tinha o domínio disso porque foi algo que eu fui vivendo de forma natural ali ao longo desse convívio. Foi quando eu fui estruturar tudo, o que era a voz, o que eram as classificações vocais, e aí depois eu descobri como foi que eu consegui dominar a divisão vocal e por que isso era uma metodologia que poderia fazer outras pessoas também a chegar nesse resultado. O que aconteceu comigo? Eu vivenciei esses 3 passos. A minha afinação era firme, porque eu tinha isso como predisposição e trabalhei isso. Eu conseguia ter uma independência auditiva, ou seja, eu não me atrapalhava com a voz que ele fazia, então isso era um passo que eu já tinha firmado. O segundo passo foi eu conseguir decorar a voz que ele fazia, ou seja, ele fazia tantas vezes que eu decorei aquela voz e eu consegui manter aquela voz enquanto eu via a melodia principal, ou seja, era o segundo passo, eu conseguia decorar uma voz e cantar essa voz. E terceiro, a intuição, que é algo que vem a partir da vivência do segundo passo. De tanto fazer aquilo, de decorar a voz, repetir, e fazer, eu fui desenvolvendo a intuição. Então eu cheguei no momento onde eu escutava a música e conseguia ouvir. Eu digo que a gente chega na fase da esquizofrenia, a gente começa a ouvir vozes. Então eu conseguia ouvir a harmonia e aí eu conseguia caminhar por vozes. Até então eu só conseguia fazer o tenor. Aí depois eu estudei mais, cursei, fiz faculdade. Aí eu consegui achar outras vozes. Depois eu consegui classificar aquelas vozes ali e arrumar tudo bonitinho. Você percebe que eu não comecei pela teoria? Eu não comecei estudando o que era terça, o que era quinta, o que era soprano, o que era tenor. Não comecei assim. Eu comecei apenas decorando uma voz, mantendo a afinação, cantando com a segunda voz, tendo a independência auditiva, depois decorando uma voz. E aí, de tanto absorver isso, eu desenvolvi a intuição. E depois eu teorizei. Eu só arrumei aquilo que o meu corpo já tinha desenvolvido. E é nisso que se baseia a metodologia do foco e harmonia. Só que de uma forma mais estruturada, esquematizada, que foi algo que eu não tive. Eu vivi isso de uma forma solta, assim, de forma natural. Mas o foco e harmonia é uma estruturação disso que eu vivi. Primeiro, você firma a sua afinação, então você tem uma série de atividades onde você vai firmar a sua afinação. Segundo, uma vez que você firmou a sua afinação, você está apto para decorar uma segunda voz. Então você decora uma segunda voz e já que você tem uma afinação firme, você consegue cantar de forma firme essa segunda voz enquanto ouve uma outra voz, trabalhando a sua independência auditiva. Então você canta essa segunda voz que você decorou sem problema nenhum. E terceiro, após viver esse passo 2, onde você vai repetir e repetir várias vezes vozes que você aprendeu e decorou, você vai perceber que assim que você ouvir uma música, vai vir de uma forma intuitiva e natural a sua voz. Que dentro da metodologia do foco e harmonia, eu já coloco isso para você fazer, que é trazendo à sua memória a melodia principal enquanto você ouve segundas vozes ou um kit vocal. Então, a metodologia é simples, 3 passos: afinação firme, decore uma segunda voz e desenvolva a intuição. Você passando por esses 3 passos, eu tenho certeza que com umas centenas de pessoas que já vivenciaram a metodologia do foco e harmonia, você vai destravar essa habilidade e você vai conseguir cantar com liberdade e naturalidade onde você quiser. Então, Marcos, o que é que eu tenho que fazer? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Você revelou o segredo, a metodologia é essa. O que é que eu tenho que fazer agora? Primeiro, você precisa mapear o seu estágio atual. O que é que você tem e por onde você tem que começar. Porque se você for uma pessoa como eu, que já tem afinação firme, você já consegue manter essa afinação ouvindo outras vozes e tá tranquilo, você só vai pro passo 2, que é onde você aprende a decorar a voz e trabalhar isso aí. E aí você vai para o passo 3, que é onde você desenvolve a intuição. E depois você vai estruturar isso e você vai entender qual é a sua voz, qual é a sua classificação vocal, qual é a voz que você está achando, se é um contralto, se é um tenor, e qual é a voz ideal para você, qual é o tom ideal para você. Tudo isso você vai descobrindo e teorizando depois. Então, primeiro você vai identificar o seu passo atual. Você pode identificar esse passo atual vivenciando os conteúdos que tem lá no meu curso Foco e Harmonia. Se você não estiver presente no curso, você pode vivenciar isso de uma outra forma, em algum vídeo no YouTube ou até nos conteúdos que eu posto no Instagram. Mas se você quer isso de forma estruturada, arrumadinha, passo 1, passo 2, passo 3, para você estudar ali dentro do passo que você está, no curso Foco em Harmonia, você vai ter isso. Você vai ser submetido ali a cada passo, você vai identificar a sua situação atual. Se você perceber que a sua afinação ainda precisa de firmeza, você vai ser submetido a vários exercícios para afinar,
para afirmar a sua afinação. Uma vez que essa afinação ficou firme, você conseguiu fazer aquilo, cumprir aquele passo, você já vai para o passo 2, que é onde você vai ser submetido a uma série de exercícios para afirmar o passo 2. Consequentemente, você vai estar apto para o passo 3, que é onde você vai estar desenvolvendo a sua intuição. E qual é o resultado? Você já vai perceber que no seu ministério de louvor, na sua comunidade, você já está conseguindo abrir voz com mais naturalidade, com mais firmeza, sem tremer na hora de cantar. Esse vai ser o resultado. E o foco em harmonia, ele pode te proporcionar isso, tá? Então, se você quiser conhecer mais sobre o foco em harmonia, você vai clicar aqui, ó. Eu quero garantir. E lá dentro do Foco em Harmonia, você já vai vivenciar essa experiência transformadora para começar a dominar a divisão de vozes, tá? E você tem 0 riscos. Você tem 7 dias para experimentar a estrutura por dentro. E se não for algo que não faz sentido para você, você pode pedir todo o seu investimento que eu vou devolver tudo para você. Mas eu tenho certeza que com as centenas de pessoas que já têm vivenciado essa experiência, você também vai conseguir desbloquear essa habilidade em você. Então, se você quer ser uma dessas pessoas que quer cantar com naturalidade, segurança, firmeza, no seu Ministério de Louvor, você vai clicar aqui e garantir esse curso Foco em Harmonia que eu estou te esperando aqui dentro. E tem mais, além de todo o conteúdo que está lá, você vai ter direito a atualizações de conteúdos. Eu sempre subo atividades novas para você estar sempre atualizando e sempre estudando para você firmar ali, independente do passo que você esteja, o 1, o 2 ou o 3. Então, quer viver essa revolução e essa transformação vocal? Quer desbloquear essa habilidade? Chega de passar vergonha, de ficar trêmulo lá na hora do louvor porque não sabe o que fazer, tem medo de errar a voz e desafinar? Clica aqui agora que eu tô te esperando aqui de dentro. E como eu prometi pra você aqui no final desse vídeo, eu vou te dar um presentão. Você vai clicar aqui, eu quero, vai preencher as informações ali que eu vou enviar pro seu e-mail esse presentão. Valeu por ficar comigo até o final, tô te aguardando aqui de dentro. Vem viver essa transformação vocal, vem viver o Foco em Harmonia.